Tio, bom, positivo, positivo, Luciano. Vamos lá, gente, vamos lá, vamos iniciar nossa aula, vamos dar continuidade ao regime jurídico, né? Nós vamos avançando. A professora assistiu só uma aula só de português, só. Estou assistindo de português, mas Foi. teve acesso direitinho, normal. Foi normal. Mas agora de matemática fui olhar normal. Agora só que já foi já atrasado, já quando eu abri já estava atrasado, né? Uhum. Mas Ah, agora estou no trabalho para assistir, só vou só ouvir, vou deixar o microfone para estar ah, ouvindo aqui. Estou no tran- trabalho. tranquilo, Tá bom. tranquilo, Mas já assisti já, tranquilo. as aulas já no YouTube já. Ah, que bom, que bom. Então tá tendo acesso normal, né, todo mundo. Agora que dá um trabalho colocar no YouTube, você tem que baixar para o computador, esperar o tempo de baixar, para depois você baixar lá no YouTube, esperar, demora um pouquinho, não é rápido não. Por isso que eu estou colocando aos poucos. Mas eu assisto umas aulas de direito penal no YouTube, um programa também que tem, mas a gente faz ao vivo lá a aula. Não, é transmissão ao vivo. A gente Está tá iniciando querendo, agora, né? a gente tá querendo fazer isso, fazer uma transmissão ao vivo aí. Vamos ver, estamos se organizando para isso. Vamos lá, vamos lá. A gente, aqui continuando, nós ficamos aqui no artigo 117, né, paramos no 116. A gente inicia o regime disciplinar. O regime disciplinar são as obrigações, né, dos servidores públicos, né, e aí a gente tem que zelar por essas obrigações, né? Aí tem as obrigações, as penalidades, né, que podem ser acometidas ao servidor público. Em início, vamos analisar os deveres. Quais são os deveres do servidor público, né? Deveres do servidor público. 1. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo. Ser leal às instituições a que servir. Observar as normas legais e regulamentares, né? Uma vez que servidor público faz tudo aquilo que a lei determina, né? A gente já viu isso. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui a imagem do celular. Como é que faz aqui para rotatória? Ó, já descobri aqui. Fica melhor, né? Vocês estão vendo aí, ó, tem um pano de fundo aí, eu descobri agora, reinando agora, quando eu entrei, que eu percebi que poderia colocar um pano de fundo aqui no final. Na realidade, eu estou aqui na sede da UPEC, mas ó, vou colocar aqui um pano de fundo bacana do espaço sideral. Olha, a lua bem grande lá no fundo. Vamos lá, vamos dar continuidade. Então, todo servidor público ele tem o dever de exercer essas 5 atribuições, esses deveres com primazia, né? A gente tem que fazer bem feito. Exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo, ser leal às instituições a que servir. Você trabalha numa escola, tem que ser leal àquela escola. Ser leal no sentido de que um servidor público, ele não pode estar falando mal do seu local de trabalho, do seu órgão, da sua instituição, porque isso pode acontecer, ocorrer, de você sofrer um processo administrativo por conta dessa deslealdade em si. Observar normas legais, né? Isso aí já está na cabeça de todo mundo, né? Todo servidor público tem que obedecer à lei, né?
A administração pública faz tudo o que a lei determina, cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. O que é que significa isso? As ordens dos superiores, elas têm que ser cumpridas. Agora, se é uma ordem legal não se cumpre, né? Se denuncia. É a diferença. A gente tem que observar e ter cuidado com isso. Não é toda ordem que você receba do seu superior que você tem a obrigação de fazer. Se for uma ordem legal, você não é obrigado a fazer, né? Atender com presteza, né? Atenção, isso é o mínimo, né? Ao público em geral, prestando as informações com presteza, na letra A. Ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo, né? No setor que tiver informações sigilosas, você não pode dar informação, né? As expedição de certidões requeridas para a defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal, as requisições para a defesa da fazenda pública, né? Tudo isso é o atender com presteza, buscar informação, é, expedir certidões, declarações, né? Tudo é dever do servidor público, né? Para quem está chegando agora, a gente está continuando, ele iniciou agora com regime disciplinar os deveres, né? Os deveres do servidor público. São muitos deveres que a gente tem que conhecer e fazer a nossa parte, o nosso papel, a nossa contribuição com o serviço público, né? Inciso 6, levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. No inciso 4, anterior, a gente viu aqui que cumprir ordens superiores é um dever, exceto quando manifestamente ilegais. Uma ordem legal, ela não pode ser cumprida, ela tem que ser denunciada. Aí você vai levar para o superior e fazer a denúncia. É um exemplo, você trabalha no departamento, de uma secretaria. Vamos colocar no departamento pedagógico da Secretaria de Educação. A título de exemplo, o seu superior lhe dá uma ordem, manda você fazer algo que você sabe que é ilegal. Imediatamente você não vai cumprir essa ordem e você vai levar para o superior, para o seu superior. Seu superior no departamento é aquela pessoa que mandou você fazer algo errado, algo ilegal. Você vai para a CEMED, vai para a secretaria, no caso, vai conversar com a secretária e colocar para ela o que aconteceu, né? Essa é a obrigação do servidor público. Enfim. Quando teve conhecimento de algo ilegal, de alguma irregularidade, tem que passar logo para o seu superior, né? No inciso 7, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio. Você não pode desperdiçar. Você não pode desperdiçar o material que você trabalha. Você não pode depredar o patrimônio que você trabalha, né? É um dos deveres do servidor público. Cuidar bem e ter zelo e ter economia, né, com o patrimônio público. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição é aquela coisa, você não pode, de maneira nenhuma, o que você presencia no trabalho, você trabalha num departamento, no escritório, vamos colocar eu na Secretaria de Estado, lá no exemplo aqui, o meu cargo de secretário escolar. Eu não posso pegar e sair conversando, falando sobre o caso dos alunos, sobre o caso dos parentes, sobre as situações que aparecem. Não posso. Eu não sei, é sigilo, é informação pessoal, né? Tem que ser resguardado o sigilo. E como também não posso entregar, por exemplo, um documento que é bem comum as pessoas irem atrás, ficha de matrícula para aposentadoria, né? Para juntar na documentação de que os pais eram agricultores. Eu não posso entregar a qualquer um. Só entrego ao dono ao aluno, né? Ou ao responsável. Não pode ser um primo, um tio, um irmão, um parente distante e pegar. Tem que ser a pessoa que está precisando daquela documentação, o interessado,
ou o aluno. Aí você pode preparar e entregar. Mas aí mandar um terceiro ir para pegar. Por exemplo, na nossa cidade tem muitas pessoas que trabalham auxiliando o aluno se for maior de idade, exatamente, Luciano. Mas caso o aluno seja menor em si, aí a gente manda ele manda os pais virem pegar no dia seguinte, por exemplo, né? Ele pede no dia, a gente prepara e pede para o maior, o responsável, vir pegar no dia seguinte. Como eu estava citando no exemplo, há pessoas que trabalham ajudando as pessoas a organizar a documentação para a aposentadoria, não é? Aí uma pessoa dessa que está ajudando alguém a juntar essa documentação vai lá na escola atrás. A gente entrega? Não, não pode. Não pode, a não ser que a pessoa tenha uma procuração, né? Uma procuração em cartório e tal, registrada, tudo bonitinho. Mas só simplesmente porque aquela pessoa está dizendo que está trabalhando para aquela outra pessoa, não pode ser entregado documento, né? Para aquela pessoa. Inciso 9, manter conduta compatível com a moralidade administrativa. É você ser ético, você ser transparente, ter sua conduta moral dentro do serviço público, né? Ser assíduo e pontual ao serviço também é um dever, não é nada mais do que uma obrigação do servidor público, ser assíduo e ser pontual ao seu serviço. Tratar com urbanidade as pessoas faz parte, e isso aí, a urbanidade com que se trata, ela entra na impessoalidade, né? Você tem que tratar todos iguais, né? Todos da maneira igual, e desigualmente aqueles que são desiguais, né? Aquela questão do tratamento diferenciado para as pessoas que têm prioridade, é um exemplo, né? Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder, né? A gente, vendo uma situação errada, ilegal, a gente tem que representar, tem que fazer a denúncia aos nossos superiores. Parágrafo único. A representação de que trata o inciso 12 será encaminhada pela via hierárquica, apreciada pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando seu representado ampla defesa, né? É aquela coisa, você viu uma irregularidade no seu setor de trabalho, você vai para o seu superior e relata aquela irregularidade, né? E aquela pessoa denunciada vai ter direito à ampla defesa, vai ter direito a se explicar, né? E, às vezes há muito maus entendidos, né? Das proibições. Aquilo que é proibido ao servidor público. Artigo 118. É proibido ao servidor público ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Ausentar-se do serviço, há situações onde você precisa sair mais cedo em si, mas você precisa pedir autorização, comunicar ao seu chefe imediato o porquê que você está saindo mais cedo. Você não pode se ausentar e deixar abandonar o serviço em si. Retirar sem prévia anuência da autoridade competente qualquer documento ou objeto da repartição. Também não pode, né? Por exemplo, com relação ao trabalho de secretário escolar em si. Tem situações onde é muito corrido e muita coisa para fazer e você não consegue fazer na secretaria. Por exemplo, o censo escolar. Muito do trabalho do censo a gente faz em casa. Por quê? Porque na secretaria você está fazendo o censo, você está expedindo declaração, você está atendendo o público, você está atendendo aluno, você está atendendo professor, né? E pouca mão de obra, né? Pouca mão de obra em si. Aí o que acontece? Você não consegue produzir o censo, adiantar o censo em si, no exemplo que eu estou citando, né? E a gente acaba pegando o documento, trazendo para casa e dando andamento ao censo escolar.
Esse documento para sair, como eu sou o secretário na repartição em si, eu sou a hierarquia maior na repartição, eu não preciso pedir a outra pessoa em si, mas eu tenho que comunicar à direção que eu estou tirando o documento para fazer o censo, entendeu? Eu não posso simplesmente tirar. As pessoas que trabalham no setor têm que saber, ter conhecimento, se, porventura, a gente leva uma pasta de aluno, ou uma pasta de turma, com a documentação dos alunos. E, enquanto eu estou fazendo isso em casa, estou trabalhando em casa, precisarem desse documento lá, o pessoal que fica tem que saber aonde que estão esses documentos. E a direção também tem que saber, porque aí vai se justificar a ausência dos documentos em si. Por uma exceção, por uma particularidade, foi tirado para a questão da conclusão do censo escolar, entendeu? Mas não pode simplesmente tirar sem comunicar ninguém. Aí, se tirar uma coisa sem comunicar, o que é que acontece? Quando as pessoas vão precisar, o que é que elas vão dizer? Sumiu, desapareceu, quem foi que tirou? Gera um pânico, uma situação indesejável no serviço público. Então, toda vez que você for pegar algum documento, retirar algum documento, tem que a sua autoridade hierárquica superior ser comunicada daquele procedimento em si. E o porquê que você vai tirar aquele documento, né? Recusar fé a documento, fé pública, gente, todo servidor público ele tem fé pública. Fé pública é o quê? Significa o quê? Que o documento que você assina, você autentica ele, você diz que aquele documento é real. Em si, a fé pública está na sua assinatura em si. Então, se você pode autenticar um documento com uma cópia e o documento original em mãos, você pode autenticar, né? Tem uns carimbos feitos específicos para isso. Você botou lá a sua identidade, a sua assinatura e sua matrícula, você está dando validade àquele documento. Qualquer outro órgão que pegar aquele documento e ver sua assinatura e a sua matrícula, eles vão dar fé àquele documento, vão dar veracidade àquele documento. Isso é a questão de fé pública. E você não pode recusar-se a fazer. Você trabalha no setor, você não pode recusar-se a dar fé pública a um documento. Lógico, você tem que ter uma cópia e ter o original para você comparar. Só a cópia você vai dar? Não. Aí você não tem como comprovar. Agora, se você analisou a cópia e o original, você pode sim dar fé pública, você autenticar aquele documento. O inciso 4, opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço, né? Você não pode se opor ao andamento do serviço público. Se tem uma justificativa, você não pode chegar e querer parar o serviço ou deixar de fazer o seu serviço. Tem que ter uma justificativa para você se opor a fazer o seu serviço, né? Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Tem que ter cuidado, né? A repartição, ela, ela é algo que precisa ser sempre colocado no, numa situação onde não se tenha nenhum atrito dentro da repartição, que tenha o respeito, que impere a ética, que impere a moral, né? E você, quando você vai promover alguma manifestação pessoal, algum pensamento, alguma questão ideológica, alguma questão partidária, dentro da repartição pública, você está envolvendo aquela repartição a uma situação indesejada, né? Então, você tem que evitar esse tipo de situação. Cometer a pessoa estranha, a repartição fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, né? É aquela coisa de você, por exemplo, lá na secretaria da escola, um monte de gente para fazer matrícula. Aí eu pego um formulário de matrícula, aí eu digo a alguém, vamos dizer que tenha uma mãe de aluno ou que tem algum aluno fora,
do meu local de trabalho, né? Eu não pertenço à Secretaria de Trabalho. Mas eu pego aquele aluno e digo, vá, pega a documentação dessa pessoa aqui e vá preencher esse formulário. Eu posso fazer isso? Não posso. Não podemos fazer isso. Você não pode dar atribuições a alguém que não pertence ao serviço público. Você não pode delegar algo para alguém que é sua atribuição, ou que é de atribuição de outras pessoas do seu setor, né? Você tem que ter cuidado com relação a isso, para você não cometer uma ilegalidade, né? Coagir ou aliciar subordinado, no sentido de filiarem-se à associação profissional, ou sindical, ou a partido político. De maneira nenhuma você pode coagir, você pode aliciar, você pode tentar pressionar alguém a se filiar em sindicato, a se filiar a um partido político, a se filiar a uma associação profissional. De maneira nenhuma. Nós temos dois sindicatos aqui que ganham destaque, né? O sindicato dos educadores e educadoras, da educação, né? E o sindicato não, a Federação dos Agentes de Saúde e de Endemias. São os dois que se destacam. Mas uma pessoa da saúde não pode, de maneira nenhuma, chegar e querer promover uma filiação ali, pressionando os agentes de saúde que não são filiados a se filiarem, os agentes de endemias que não são filiados a se filiarem. Da mesma forma, a educação. Um diretor de escola não pode chegar e dar essa pressão para que os professores e demais colaboradores educadores se filiem ao Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Não pode haver essa coação, né? Não pode haver essa pressão, né? Isso é proibido. Ó, já chegamos já tendo uma questãozinha aqui em si, e essa questãozinha é mais à frente. Vou botar essa questãozinha mais para baixo, porque não. Cadê aqui? Essa aqui. Um servidor público pode ser responsabilizado por um ato cometido no exercício de suas atribuições. Mas vamos responder. Essa dá tranquilo para responder, mesmo a gente ainda não tendo visto essa parte. Mas vamos lá, vamos analisar. Um servidor público municipal foi responsabilizado administrativamente por um ato cometido nos exercícios de suas atribuições funcionais, de acordo com a Lei 343. Não é 343 não, né, gente? Eu acho que eu me enganei. Eu acho que é 349, né? É 349, ó. Eu vi assim 343. Não é 343, é 349. Na hora da digitação passou. Marca a alternativa correta. A responsabilidade, na letra A, a responsabilidade do servidor perante terceiro, se comprovar dano, pode ser ação objetiva. Quando a gente fala assim, pode ser ação objetiva, significa dizer que se for um dano subjetivo ou se for um dano causado pela sua omissão ou pela sua ação em si, aquela pessoa atingida não foi diretamente, não foi a principal, então você estaria livre de sanção àquela outra pessoa que foi atingida, que não foi a pessoa da ação objetiva em si. Isso aí já fica estranho. Vamos analisar as outras. A responsabilidade do servidor decorre do ato comissivo, doloso ou culposo, mas não omissivo, ó. Mas não omissivo. A gente sabe que a omissão faz parte do leque, né? Ação, omissão, dolosa ou culposa, né? Você fez porque quis, você é penalizado. Você fez sem querer, você também é penalizado. Tanto a omissão como a ação. Então, a letra B a gente já descarta ela, né? Já sabe que não é a nossa resposta. Vamos deixar a letra A para a gente analisar depois. A obrigação do servidor em reparar dano causado cessa com a morte. A gente já viu que o servidor quando morre, a reparação dos danos ou a reparação do erário vai ser dividida entre os herdeiros, de acordo com a herança, até o valor da herança.
Se a herança não for suficiente para pagar, é, ninguém ganha herança. O município vai usar a herança para sanar aquele problema em si, né? Vai reparar aquele dano causado ou a terceiros ou ao próprio erário, né? Ou à própria finanças públicas. Então, não cessa com a morte. Ela é, ela é estendida aos sucessores. E aqui ele está colocando aqui que não sendo possível suceder, né? Só que a gente sabe que é possível, não só é possível, como vai ser estendido. Vai ser estendida aos sucessores de acordo com a herança recebida. Então, a letra C também está errada. O servidor poderá responder civil e administrativamente, mas não criminal. A gente viu já que o servidor, vai responder civil, vai responder criminal e vai responder administrativamente, né? Penal, civil e administrativa. As três situações. E uma pode ser paralela à outra. Não precisa necessariamente ter, ter uma pausa para uma para funcionar a outra. Um momentinho, gente. Chegou uma pessoa aqui na UPEC, deixa eu atender aqui, viu? Voltando aqui, gente. Quando ele diz aqui, mas não criminalmente, a gente está dizendo que penalmente ele, ele não pode ser punido, né? Aí ficamos aqui em dúvida na letra A e na letra E, né? A letra A, quando ele fala em a ação só pode ser objetiva, ela, ela deixa a gente com a pulga atrás da orelha, né? Porque quando há um ato em si, objetivamente tem o atingido e tem também os efeitos colaterais, né? Que é subjetivo ali, que está ali em torno daquele ato ou daquela omissão, né? Então, essa letra A a gente fica com a pulga atrás da orelha. Mas vamos analisar a letra E, o que é que ela diz. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absorção criminal que negue a existência do fato ou de sua autoria. O que é que ele está dizendo? Ele não está só dizendo que foi
que ele foi absolvido por falta de prova? Ele foi absolvido que negou a existência do fato e negou a autoria daquele funcionário, né? Então, a nossa resposta é a letra é realmente essa, quando fala de ação ser objetiva, a gente descarta ela também, né? A gente fica aqui na letra E, a nossa resposta. Se você está respondendo um processo administrativo e o processo criminal lhe absolve, nega a existência do fato ou a sua autoria, você está livre. Então, você não vai ser responsabilizado administrativamente nem civilmente, porque você foi inocentado por absolvido por onde o processo criminal negou a existência do fato ou negou a sua participação. Negou a sua participação no fato. Como é que você vai ser punido por algo que você não cometeu, né? É isso que está dizendo aí na letra E. Me arrumaram uma garrafa do tamanho do mundo. Vocês estão visualizando o tamanho dessa garrafa. Eu disse, rapaz, eu gosto de tomar água, assim, mas eu nunca contabilizei quantos litros de água eu tomo. Mas agora, se eu tomar duas garrafinhas dessa, eu sei, porque eu tomo 4 litros de água por dia. Mas vamos lá. Então, a nossa resposta em si, a nossa letra é em si. A 42, ela vem, essa questão 42, ela era um pouquinho mais à frente, o assunto. Na realidade, eu antecipei ela. Mas é uma questão que, pela gravidade do fato em si, eu acredito que todo mundo aqui vai acertar, mesmo sem a gente ainda nem ter passado por essa questão das penalidades em si, que é mais à frente um pouquinho. Mas aí, gente, a prática da corrupção no serviço público municipal, no município, tem como consequência a aplicação ao servidor faltoso da penalidade disciplinar D. Qual é a penalidade disciplinar para o caso de corrupção? Vamos aí. Só no que vocês acham, né? Antes de vocês verem o conteúdo. Seria uma advertência apenas? Uma suspensão apenas? Uma exoneração? Uma multa? Sendo que a exoneração, a gente viu a diferença, né? A exoneração você pode fazer a pedido, né? Você pode requerer a sua exoneração, que é a sua desvinculação do serviço, né? E, e, se você não passar no estágio probatório. Essas duas situações é a exoneração. É você não ser aprovado em estágio probatório, você é exonerado, ou você pedir para ser desvinculado do serviço público, é chamada exoneração. No caso de processo administrativo, não é exoneração, gente, é demissão. Processo administrativo, a penalidade maior é demissão. A exoneração você faz a pedido ou se você for reprovado em estágio probatório. As duas situações de exoneração. Então, vocês esqueçam a exoneração como sinônimo de demissão. Não são. Não são. Não são sinônimos não representam a mesma coisa. Demissão é o resultado do processo administrativo comprovando a irregularidade cometida. Se for uma irregularidade grave, você vai sofrer a demissão. Exoneração, você sofre a pedido, você, no caso, você passa num concurso público agora aqui no município. Mas amanhã você vai e faz um concurso do INSS. E passa no concurso do INSS. Não há compatibilidade, você não consegue acumular os dois, você não pode legalmente acumular os dois. Você vai a pedido pedir a exoneração do seu cargo atual no município para assumir o cargo no INSS. Você pediu, aí você vai sofrer uma exoneração a pedido. Caso você passe o período do estágio probatório aqui e você não seja aprovado no estágio probatório, coisa que não me recordo bem quem foi falou, acho que foi o Marcelo, ou numa outra aula o Marcelo disse, eu nunca vi dizer que alguém tenha sido reprovado em estágio probatório. E realmente, eu também não. Nunca ouvi. Mas vamos uma situação onde você seja reprovado no estágio probatório.
A sua reprovação no estágio probatório, você é exonerado de ofício também. Uma outra situação de exoneração é se você tomar posse e você não se apresentar durante os 30 dias ao seu exercício, ao seu cargo. Aí você sofre a exoneração em si. Diferente da demissão. A demissão, ocorre um processo, você comete uma falta grave, muito grave, que vai ocasionar a sua demissão. Aí tem um processo, você tem ampla defesa, tem todo um rito para acontecer. Nessa nossa questão, só pelo fato de ser uma coisa grave, né, a prática de corrupção é uma coisa grave, a resposta é a primeira aqui, é letra A. É letra A. Lembrando que exoneração não se encaixa. Exoneração não se encaixa em penalidade. Porque a exoneração não é uma penalidade em si. Você não passou no estágio probatório, foi uma falha sua em si não ter ficado apto naquelas exigências, né? Assiduidade, é, como é, agora é assiduidade, é, é, está com a palavrinha na ponta da língua e não está saindo. A advertência é uma penalidade menor, suspensão é uma penalidade mediana e não existe multa nas penalidades. Não existe multa nas penalidades. Já de já, a suspensão pode ser transformada em multa, mas não existe a penalidade multa. Não tem a penalidade multa por si só. Agora, uma suspensão pode ser revertida a bem do serviço público em multa. Mas mais à frente a gente vai ver detalhado isso. Mas em termos de... Professor, Oi, diga aí. em questão do servidor faltoso aí, no caso, tem que ser mais de 30 dias, sem dar justificativa? Tem algum período assim que a 30 gente pode dias, enquadrar ele? 30 dias é abandono de serviço. 30 dias é abandono de serviço. Você Que faltar gera sem demissão, não é isso? justificativa, você faltar 30 dias sem justificativa é abandono de serviço. Se você pode-se abrir um processo administrativo, se você faltar uma semana, 5 dias seguidos sem justificativa, pode ser aberto um processo administrativo. Não vai gerar demissão de imediato, mas se você for reincidente, pode sim ocasionar você perder o concurso. Salvo me engano, são 30 faltas no ano sem justificativa, pode haver um processo administrativo é, e pode ocasionar demissão. Mas 30 dias seguidos é abandono de serviço. Você vai ser demitido por abandono de serviço. Vai se gerar o processo tal e você vai perder o concurso. Vamos Ok. mais para frente. A responsabilidade do servidor, vamos tirar isso aqui, vamos tirar o federal e botar o municipal. Na hora de adaptar, esqueci. Que praticou ato de improbidade administrativa. Improbidade administrativa será apurada mediante instauração de quê? Que é instaurado? O que é instaurado quando se apura uma irregularidade no serviço público? Eu acabei de falar. É o que a gente chama de PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Toda vez que falar em processo para apurar uma irregularidade, é instaurado um PAD, PAD, Processo Administrativo Disciplinar, como está destacado aqui na letra A em si. Esqueça processo criminal, esqueça sindicância. Quando fala facultativa, aqui deixa errado, né? Facultativa aqui na letra B deixa errado. É obrigatório. Obrigatório. A instauração de um processo administrativo disciplinar. Então, o que vai ser instaurado num caso de infração do serviço público, do servidor público, é um processo administrativo disciplinar. A letra A nos
Responde. Agora, as proibições ainda. Das proibições ainda. Manter sob sua chefia imediata. Aqui, isso aqui é o que a gente chama de... Eu esqueci agora aqui o nomezinho desse aqui. Alguém me lembra aí, quando você mantém um parente, a esposa, o companheiro, um parente até segundo grau, no, em um cargo de sua confiança, ele é chamado, tem uma palavrinha que agora sumiu agora aqui do meu cérebro. Hum, que chegou até a gente comentou bastante sobre essa situação na questão dos cargos de comissionado, porque os cargos comissionados é liberado, mas eita, meu Deus do céu, como é que eu posso ter esquecido desse negócio? É crime chamado, como é chamado? Ninguém lembra de como é chamado isso aqui, quando você nomeia parentes. Eita, daqui a pouco aparece, daqui a pouco eu lembro, daqui a pouco eu lembro. Agora realmente sumiu Diga aí, Olha aí, me lembra? professor, então manter de chat aí para ver se é Nepotismo, nepotismo. a moça colocou. Nepotismo, nepotismo, era essa palavra que tinha sumido da minha mente. É o famoso nepotismo, gente. A diferença aqui, gente, é o seguinte: quando é cargo comissionado que o chefe do executivo nomeia, é uma questão de função de confiança em si, o chefe do executivo é liberado para fazer, porque tem uma súmula do Supremo, do STF, e liberou como uma questão de livre nomeação exclusiva do chefe do executivo, e aí ele pode nomear parentes, pode nomear irmão, pode nomear a mãe, pode nomear o pai, os filhos, sem problema nenhum. Agora, quando você é diretor de um setor e dessa direção você nomeia alguém de sua confiança como companheiro, parentes, aí entra nessa proibição do nepotismo. É o nepotismo. Obrigado aí, Quitéria, e quem foi a outra pessoa que falou. Era essa palavrinha que deu um branco aqui na mente do professor. O nepotismo é configurado aqui uma ilegalidade nessa questão aqui, quando é uma questão de direção, coordenação, é, só quem pode fazer essa nomeação, esse tipo de nomeação, é o chefe do executivo em si. Os cargos comissionados, que é livre de nomeação, livre de exoneração, aí estão fora desse leque do nepotismo em si. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. Acho que eu já citei um exemplo que é terminantemente proibido. Você criar alguma vantagem, você ganhar alguma vantagem pelo serviço que você está sendo pago para fazer. Um exemplo que eu citei foi na questão da, da identidade, da liberação de documentos na escola. Eu jamais posso cobrar alguma taxa, né, que é gratuito a liberação de documentos. Se eu cobrasse, eu estaria infringindo esse artigo, esse inciso aí, né? Eu estaria valendo do cargo para lograr algum proveito pessoal. Isso é terminantemente proibido. Tá? Tá. Aí, gente, aí eu estaria usando do cargo para ganhar uma vantagem pessoal. Estaria inserindo, né, nessa proibição e poderia sofrer penalidade. Uma coisa interessante aqui, esse inciso 10, que a gente tem que levar em consideração,
participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Você não pode ser gerente de empresa privada sendo servidor público. Você não pode participar da administração de uma empresa privada, do comércio, numa sociedade civil, o que for. Você não pode, sendo funcionário público. A única participação com a iniciativa privada que você tem, que você pode ter, é você ser acionista daquela empresa, você ser cotista, né? Você ser comanditário, né? Que é você não... Alguém fez alguma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, eu tentar ler aqui a mensagem, que eu não entendi. Sim, você pode ser o dono, mas você não pode atuar diretamente na gestão da empresa, entendeu? Você não pode estar ali comandando o serviço. Como dono, você pode em si exercer. Aqui sumiu para mim aqui o slide. Tá aparecendo para vocês os slides? Aqui sumiu para mim. Agora, como é que eu faço agora para voltar? Aí eu vou acompanhando. Vocês estão vendo aí os slides, não estão? Eu não estou vendo, não, os slides pelo celular, só estou aqui por. Então, vão acompanhando por aqui. Então, o servidor público ele é proibido de participar da gerência. Ele pode ser autônomo, pagar um gerente tranquilamente. Né? Ele é societário, ele é acionista, né? Mas ele não pode ele ser o gerente daquela empresa enquanto ele estiver no serviço público. Atuar, no inciso 11, atuar como procurador intermediário junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro. Você não pode chegar num outro setor público como um procurador de pessoas alheias, a não ser que seja um benefício previdenciário ou assistencial de parentes até o segundo grau. Você pode buscar um benefício previdenciário da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, você pode representar. Agora, você não pode chegar e representar um vizinho junto a repartições públicas, porque você é servidor público, você vai lá e você vai poder resolver o problema do seu vizinho. Isso é proibido. Você não pode atuar dessa forma, nem intermediário, nem procurador. Isso aí é outras pessoas que têm que fazer essa situação, resolver essa situação. Você, como servidor público, não pode tomar frente disso e querer ajudar as pessoas resolvendo os problemas das pessoas em outros órgãos ou até mesmo no órgão que você trabalha, né? Isso aí estaria ferindo a impessoalidade. Ô, professor, me tira uma dúvida. Diga aí. Em questão do 10º aí que o senhor falou, digamos, eu trabalho na educação, eu passo no concurso, eu trabalho na educação no horário da manhã, só no horário, no outro horário, porque geralmente só trabalha mais um horário, né? Sim. E no outro horário, eu conseguisse um emprego de carteira assinada, onde eu pudesse exercer na parte administrativa ou de vendas, algo do tipo assim. Aí eu não poderia Não tem impedimento, não. Não tem impedimento, não, nisso aí. Você não poderia ser gerente. Você não Certo, só não poderia posso administrar a empresa. Você ser o administrador da empresa, você não poderia. No meu caso, eu tenho formação de administração, né? Eu tenho licenciatura e tenho administração. Se uma empresa, vamos colocar uma empresa grande aqui da região, uma Andrade da vida, eu submetesse meu currículo lá, e eles gostassem do meu currículo e me contratassem para ser gerente de vendas. Eu não poderia exercer esse cargo, entendeu? Agora, se ele me contratasse como vendedor, como supervisor, se fosse num horário que fosse compatível, eu não atrapalhasse o meu horário no serviço público, não tinha problema nenhum. Eu tenho a carteira assinada, entendeu? Agora,
Tem que ver essa questão. Administrador não pode, gerente também não pode. Certo? E Agora, mesmo assim, você pode ser o dono, e aí a sua empresa em si, você delega a administração a terceiros. Não tem problema nenhum. certo. Aí, nunca, mesmo assim que eu trabalho na área de vendas, eles podem assinar a minha carteira, Sim, podem, pode podem. normal, né? Não tem problema não. Certo. Não tem Obrigada. problema não. Não tem problema não com relação a assinar a carteira, não. É até bom, né, que você vai se aposentar pelo RPPS aqui, local, e vai aposentar pelo INSS também, ó, duas aposentadorias. Da aposentadoria. Inciso 12, receber propina, ou comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie em razão de suas atribuições. É um, um perigo, gente. Quando você trabalha com atendimento ao público, em si, as pessoas ficam gratas por você ter feito o seu trabalho. E aí, muitas das vezes, as pessoas querem lhe dar um presentinho, lhe dar uma vantagenzinha. É um perigo por você receber, e é um perigo também você permitir a pessoa achar que com aquilo está facilitando a vida dela toda vez que ela chegar no setor, né? Toda vez que ela precisar do serviço, ela vai achar que, por obrigação, por você ter recebido aquele presente, você vai ter que priorizar o atendimento a ela, você vai ter que colocar ela na frente, e vai ter que furar a fila com ela. Isso é um risco por esse lado, e também é um risco porque você pode responder por um processo administrativo por isso, por você estar recebendo presente, vantagem, por uma atribuição. A atribuição do seu cargo, é sua obrigação, né? Você está recebendo já por isso, para fazer aquele trabalho. Então, você não pode, de maneira nenhuma, buscar vantagens, receber propina, comissão, presente, de qualquer espécie, porque você está exercendo suas atribuições, né? Isso não pode, e isso é perigoso. Inciso 13, aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. É uma realidade que aqui, no nosso estado, na nossa cidade, né, nós não iremos ver. Mas vocês imaginem funcionário na divisa lá do Paraguai, na Foz do Iguaçu, né, Foz do Iguaçu. Funcionário que receba algum presente, algum emprego, alguma comissão do Paraguai, e é funcionário ali na divisa. É um risco grande aquela pessoa estar sendo aliciada para deixar passar alguma coisa ilegal, para fechar os olhos para outra, né? E isso não pode acontecer. Por isso que todos os municípios têm essa vedação. Esse inciso de proibição, 13 tem em todos os municípios. Aceitar comissão, emprego ou pensão de qualquer estado estrangeiro é proibido. Praticar usura, gente, sob qualquer de suas formas, gente. Praticar usura é agiotagem, popular agiotagem. Tem que se ter cuidado. Você, como servidor público, você que pratica usura, você faz agiotagem, você pratica agiotagem, você empresta dinheiro a juro alto. O dinheiro é seu, você faz dele o que você quiser. As pessoas que pegam dinheiro emprestado, elas pegam e elas aceitam as condições. Fato. Agora, é uma contravenção, é algo ilegal, algo que o regime jurídico é contra. Se a pessoa que lhe deve fazer uma denúncia no seu setor de trabalho em si, você pode sofrer penalidade por essa questão da agiotagem. Você pode até chegar a perder o emprego por uma situação dessa. Sem, é uma situação que o regime jurídico define, todos os regimes jurídicos definem isso, o estadual, o federal, dos outros municípios também. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Proceder de forma dissidiosa. Dissidiosa, gente, é uma palavra bonita para a gente aumentar o vocabulário de preguiçosa. Dissidiosa
preguiçoso tem outra palavrinha sinônima. Deixa eu só relembrar aqui. Preguiçoso, ocioso, indolente. Todos esses adjetivos, preguiçoso, ocioso, indolente. Você proceder de forma preguiçosa. Você tem a obrigação ali, alguém está precisando de documento. Aquela situação que eu já citei como exemplo, que não se pode, não se admite mais no serviço público hoje, nos dias atuais, esse tipo de procedimento. Você ir numa repartição pública de manhã, aí o seu documento, uma secretaria de escola, porventura o seu filho estudava à noite. Aí você vai de manhã atrás de uma declaração, aí chega lá o pessoal diz, você tem que vir à noite para pegar com o pessoal da noite. Isso não se admite mais no serviço público hoje. Até por questão de sistema, de fácil acesso à informação, de organização de arquivo, uma declaração que o pai chegue na secretaria atrás, ele não pode voltar por conta de que aquele servidor teve preguiça de procurar a pasta do aluno para fazer aquela declaração, com desculpa de dizer que é o outro horário responsável. Isso não pode acontecer. Isso é proceder de forma decidiosa, de forma preguiçosa, de forma delitosa, né? De forma indolente, ocioso. Com certeza, a pessoa que age dessa forma, ela está passando uma imagem para o serviço público negativa, para o particular, né, para o cliente. E isso não pode acontecer. Inciso 16. Utilizar pessoal ou recurso material de repartição em serviços ou atividades particulares. Isso a gente, vira e mexe, a gente tem situações e exemplos daquela pessoa que secretário que manda o motorista da secretaria buscar o filho na escola. Aí nos grandes centros vira um escândalo, né? É mais ou menos isso. Você utilizou o recurso, ou o pessoal, o recurso humano, ou o recurso material, ou os dois, né? No exemplo aí que eu citei, para fazer serviços, atividades particulares. Não pode, né? Não pode. Tem que evitar misturar as coisas, né? Serviço público é serviço público, não pode ser utilizado para finalidades particulares. É o que o inciso 16 diz. Inciso 17, cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias. Um exemplo aí, nós temos uma situação de um servidor público que é pedreiro, mas ele no serviço público, ele é agente administrativo. Mas numa situação onde caiu um muro de uma escola e precisava urgente, ou caiu uma casa numa situação de emergência, de tragédia, pode-se pegar e aquele servidor, o dia de serviço dele em si, como agente administrativo, ser transformado em um dia de serviço como pedreiro para sanar aquela situação emergencial. Entendeu? Mas você, num dia normal, comum, você não pode chegar e dizer, o meu agente administrativo, ele é pedreiro também, precisa fazer um muro, ou precisa cobrir uma área da secretaria ou da escola, eu vou botar ele para fazer isso. Não, aí é outra história. Não, não pode, né? Se ele for contratado para fazer esse serviço fora do horário de trabalho dele, não tem problema nenhum. Agora, dizer que no horário de trabalho dele, em vez de ele estar trabalhando na sua função, no seu cargo, nas suas atribuições, ele vai estar fazendo outras atribuições alheias, é proibido. É proibido acontecer isso. Ficou claro, gente, esses exemplos? Como é que está o ritmo aí? Tá bacaninha? Daqui a pouco tem algumas questões. Deixa eu olhar se já é na próxima.
Não, não. Ainda tem mais 2 slides para começar questões. Mas a gente faz esses 2 slides e dá uma paradinha e retorna para a gente responder questões. Que é sempre bom. Depois eu vou tirar todos os artigos, vou deixar só as questões, os slides, só com questões, para a gente fazer outra revisão, respondendo tudo de novo, para a gente sempre estar voltando lá atrás. Como é uma lei muito grande, a gente precisa também estar revendo os artigos, os primeiros artigos, né, as primeiras indagações da lei, para que a gente não perca de vista, né, aquilo que cai no concurso, né, que vocês estão vendo que cai muita coisinha, muita questão mesmo sobre regime jurídico que eu estou encontrando e estou trazendo para cá para a gente. Aí aqui no inciso 18, exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, função e com o horário de trabalho. Isso, gente, essa questão de exercer qualquer atividade que sejam incompatíveis com o exercício do cargo, você não pode exercer outras funções e outras atividades que sejam incompatíveis, né? Você tem que ter muito cuidado em si com relação a outros trabalhos que você arrume. Questão da agiotagem, se o jogo do bicho, que é uma contravenção, você tem que ter cuidado, porque você pode acabar sofrendo uma punição por você exercer algo que é moralmente inadequado, que é uma contravenção penal, você pode acabar tendo um processo administrativo, se caso faça qualquer tipo de situação dessa. Inciso 19, recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. Gente, é uma chatice, mas é algo extremamente importante para o serviço público a atualização dos dados cadastrais. Então, quando o município faz um chamamento para atualização dos dados, não só você é obrigado a fazer, como também você é proibido não atualizar. Você é proibido se recusar a atualizar. Se você se recusar a atualizar, você pode até sofrer uma penalidade, um processo administrativo, né, e sofrer alguma penalidade por conta disso. Então, tem que ter cuidado. Houve a necessidade do serviço público de atualizar os dados cadastrais, você tem que responder essa situação atualizando os dados cadastrais. Não pode se recusar a fazer. A questão da acumulação, gente, existe situações que podem ser acumulados, cargo de professor com cargo técnico, ou 2 cargos de professores, 2 cargos de profissionais da saúde, médico, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos. Eles podem exercer o cargo, 2 cargos, dependendo da compatibilidade de horário, né? Pode até ser mais, né, de 2, mas tem que ter compatibilidade de horário. E tem outros cargos que não pode acumular. Você não pode acumular. Quando não pode acumular, e é vedado a acumulação, você vai ter que optar. Por exemplo, o agente administrativo não é um cargo técnico, não é considerado um cargo técnico. Então, o agente administrativo ele não pode ser agente administrativo e professor ao mesmo tempo. Ele vai ter que escolher e optar se ele vai ser professor ou se ele vai ser agente administrativo, mas os dois ao mesmo tempo não podem. Na situação do meu cargo de secretário escolar, algum tempo atrás, merendeira e agente administrativo. Não, merendeira e os dois ao mesmo tempo vai ter que optar por um. No exemplo que eu citei, alguém perguntou por que eu não fiz o concurso de 2014 em si. O cargo de secretário escolar da rede estadual, ele foi criado bem lá atrás mesmo, nos anos 90.
91, salvo me engano, foi criado o cargo de secretário escolar. Só que só foi feito concurso no ano de 2006, 2005. Só foi feito concurso para o cargo de secretário escolar no ano de 2005. E tinha uma anomalia jurídica. O cargo foi secretário escolar, a gente fez concurso para as escolas, só que na criação do cargo em si, não estava na educação, o cargo de secretário escolar. Aí, resultado, em 2014, a gente estava no quadro geral do Estado e não era considerado um cargo técnico, secretário escolar. Aí, se eu fizesse o cargo de professor, se passasse, iria dar acumulação e possivelmente eu iria ter que optar por um e por outro. Aí, por isso que eu não fiz o concurso para secretário escolar, para professor em 2014 em si. Mas o cargo hoje em si, um exemplo que foi citado aí, de merendeiro e agente administrativo, mesmo que seja em horários diferentes. Por exemplo, tem pessoas que são agente administrativo no estado, são agente administrativo no município, mesmo tendo horários compatíveis em si, mas se houver uma junção de folhas, essas pessoas vão ter que optar, vão ter que escolher, porque está dando acumulação de cargos que é vedado pela Constituição, entendeu? Mesmo com horário diferente. O que é que tem que ter o critério? Ter um cargo técnico e outro de docência, pode. Dois de docência, pode. Ser um cargo técnico, como o enfermagem, é um cargo técnico, e outro como psicóloga, pode também. Ou como enfermagem e outro como professora, pode também, entendeu? Agora, não pode. É isso que às vezes eu não entendo, professor, porque como é que você pode exercer, digamos, que no seu citou aí, merendeira? Geralmente o concurso de merendeira ele é 40 horas. Só que geralmente a gente trabalha 30, né? Um horário só. Aí você não pode fazer outro concurso para acumular cargo, mas a gente pode arrumar um emprego numa empresa privada, onde você também pode exercer 40 horas na semana. Vai sair a mesma coisa. Aí É, não permite você entrar em outro concurso, mas permite você trabalhar no privado. Eu não entendo. não tem essa distinção, né? De você ter carteira assinada, né? É, É, mas realmente, no caso aqui da acumulação, é questão de concurso público, de cargo público em si. Mas realmente eu tem pensava assim lógica, que poderia, tem lógica esse seu pensamento. Que é a né? mesma Porque coisa, né? Você pode, auxiliar você de pode sala ser, mesmo você pode são ser 30, merendeira. são Vai, 30 conclua, horas. conclua. O auxiliar de sala mesmo, geralmente nos editais anteriores eu estava olhando, são 30 horas. Então, se você fizesse um concurso num município de 30 horas e em outro município abrisse também, você também fizesse eles dois, eu pensava que dava para a gente ficar com os dois. Digamos, Arapiraca e Canoa. Como é 30 horas em um e 30 horas em outro, dá para você, dependendo da escola, ficar em cada horário em um município e no outro horário no outro município. Eu pensava que a gente poderia acumular dessa forma, então, no caso, não pode, né? Não, não. Que aí não é cargo de docência, né? Dois de docência pode. No Mas caso, só aí, pode docência, o é, restante, os demais, não. ou um de docência e um técnico. Aí tem que ser um cargo técnico, né? No exemplo que eu citei do meu cargo em si de secretário escolar, não era técnico, não era considerado técnico, eu não poderia acumular com professor. E aí eu optei por não fazer o concurso em si. É, foi regularizada essa situação do cargo de secretário escolar o final final do ano passado. Foi no final do ano passado. No final não, mais ou menos em junho do ano passado foi que regularizaram essa situação. Mas até anteriormente não era. É uma situação complicada essa, porque hoje o que se fala muito é num tal de cruzamento de folhas, num cruzamento de folhas. E o que é que cruzamento de folhas é? É analisar
pelo CPF da pessoa, se tem uma pessoa que trabalha em mais de um município. E aí, se bater na acumulação, essas pessoas são chamadas e eles vão ter que optar por qual município vão continuar, né? Qual concurso vão continuar, Ô, né? professor, e se caso aconteça isso, digamos, você já tem um período trabalhado nos dois municípios. Aí o que acontece, digamos, um período de 5, 6 anos já para quem trabalha assim? Perde, Perde também. escolhe, tem que optar por um. Tem que optar por um. Aconteceu em alguns municípios esse cruzamento de folhas e teve pessoas que foram chamadas para optar. Ou escolhia continuar no município A, no município B, ou no estado e no município, né? É, Acumulou, pode ocasionar perder. Como a legislação está hoje, você perde. Você pode ter 10 anos, que agora, assim, se você tiver um tempo muito grande, próximo de se aposentar, que você pode dar a entrada para se aposentar, né? E perdendo uma parte do salário. Aí você pode conseguir, para não perder 100%. Mas é complicado essa situação mesmo. De verdade, acumulação. vou mudar isso. É, precisamos pressionar os nossos representantes no Congresso para mudarem essa questão, para eles discutirem isso mais, de uma maneira mais tranquila, né? Mas É. vamos lá, vamos concluir esse slide para a gente ir para um intervalo e depois do intervalo a gente retorna respondendo questões. O artigo 119, ressalvados os casos previstos na Constituição, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Parágrafo 1º, a proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, da União, do Distrito Federal, do Estado, dos territórios e dos municípios. É aquilo que eu acabei de dizer. Você acumular um cargo no município, um cargo no Estado, um cargo no governo federal, na União, né? Se não for dos cargos previstos na Constituição, você perde. Aí, quais são esses cargos previstos? Tem 2 professores, um professor e um técnico, médico, enfermeiro, psicólogo, a área de saúde. A área de saúde é onde tem plantão, onde trabalha com regime de plantão, é possível acumular, né? Mas os demais não. Aí, parágrafo 2º, a acumulação de cargos, ainda que ilícita, está condicionada à comprovação da compatibilidade de horário. É onde está. Não adianta apenas você poder acumular. Tem que comprovar também o horário, a compatibilidade de horário para você poder acumular os cargos públicos. Artigo 120, o servidor não poderá exercer mais de um cargo em comissão sem... Não é ser, não. Ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. Os famosos conselhos, né? Não pode receber por participar de conselho. Está previsto também no regime jurídico isso. Acho que isso todo mundo sabe, né? Conselhos são trabalhos, né? Você trabalha, é um serviço público, né? Você está ali participando de reunião uma vez por mês. O conselho da merenda escolar, por exemplo, o CAI, de alimentação escolar, faz visitas nas escolas, né? Eu faço parte do conselho da alimentação escolar. Esses dias eu passei por algumas escolas. Talvez tenha alguém aí que esteja que presenciou essa visita nossa como conselheiro. É um trabalho público, só que não é remunerado em si, né? E é vedado você receber por isso, né? E quando fala em exercer mais de um cargo comissão, não pode você ser secretário de 2 pastas, a não ser que seja temporário, por um período temporário, uma particularidade de um afastamento de algum secretário, aí um outro assumiu aquelas prerrogativas só por um período de tempo, até ser nomeado outro, entendeu? Aí pode ser, mas de antemão, para dizer assim, um secretário vai acumular 2 pastas, vai ser secretário de educação e secretário de saúde ao mesmo tempo, não pode.
Não pode. Artigo 121. O servidor vinculado ao regime desta lei que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investidos em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos. O que é que representa? Vamos dizer, eu não sei, aqui é um exemplo, né? Um exemplo, mas eu não sei qual é a carga horária como professora da Joana, não sei. Joana, secretária da Educação, não sei se é 25 ou se é 40 horas, ou se ela tem 2 concursos, ela só tem um concurso. Eu tô, a título de exemplo, vamos colocar que a Joana tenha 2 concursos, um de 20 e um de 25 horas, concursos diferentes. Tenha concursos diferentes. Então, a Joana tem 2 cargos acumulados legalmente, né? Legalmente, ela tem 2 cargos acumulados, cargos efetivos legal, né? Acúmulo, né? 20 horas com 25, 2 concursos. Um concurso que ela. Isso aqui é a título de exemplo, viu, gente? Como eu falei, eu não sei qual é o vínculo da secretária em si. Eu só estou usando como exemplo para que a gente visualize isso que eu estou falando. Vamos colocar que a Joana tenha entrado no concurso 25 horas para primeira, quinta série, primeiro ao quinto ano, e depois tenha feito um concurso de 20 horas do sexto ao nono, né? Quando ela terminou a faculdade, isso é a título de exemplo. Aí ela tem 2 vínculos legais, né? Aí o servidor que tem 2 vínculos legais, quando é nomeado para um cargo comissionado, ela afasta-se dos cargos anteriores. É o que aconteceu, né? A Joana, ao ser nomeada secretária, os 2 cargos de professores dela ela se afasta para assumir a secretaria. É isso que o artigo 121 diz. Quem tem 2 cargos legalmente, com 2 cargos efetivos legalmente, com acumulação, assumir um cargo comissionado, aí os 2 cargos ficam em stand-by e você vai assumir o, o cargo comissionado em si. Foi isso o exemplo em si. Eu nem sei, eu vou até perguntar depois a Joana se é realmente, pode ser que eu tenha até acertado aí, dela ter 2 concursos, e ela se formou em letras, acho que em 2009, foi 2010, então anteriormente poderia ser de primeiro ao quinto ano, e depois pode ter feito um concurso para sexto ao nono, né? É possível. O professor Oliveira, por exemplo, ele tem 2 concursos nesse sentido. Um de primeiro ao quinto ano e o outro do sexto ao nono. É um outro exemplo. Se o professor Oliveira fosse nomeado secretário de alguma pasta, automaticamente esses cargos efetivos, ele se afastaria de ambos e só lidaria para aquele cargo comissionado que fora nomeado, né? A título de exemplo, gente, é o exemplo ele serve para a gente visualizar situações reais em si. Aí aqui a gente já tem aqui uma questãozinha. Vamos responder essa questãozinha para a gente ir para um intervalozinho. 10 minutinhos a gente retorna, né? De acordo com a Constituição Federal, ao servidor público da administração direta, autárquica nacional, no exercício de mandato eletivo, né? Então, ele está referindo-se à questão da acumulação no exercício do mandato eletivo, né? Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, ou emprego ou função pública, sendo facultado optar pela sua remuneração, né? Essa letra A, ela está muito, vamos dizer, bem suave aos ouvidos, né? Pode ser a nossa resposta, por tudo aquilo que a gente já viu com relação a afastamento de mandato eletivo. É uma pequena revisão. E a gente viu que o prefeito, quando ele assume um cargo, assume o cargo eletivo de prefeito, e ele é servidor público, ele se afasta automaticamente do cargo, né? E vai optar pela remuneração. Até que eu brinquei, né? Dizendo que o Cledisvaldo ia ser candidato a prefeito e iria optar pela remuneração do professor, não ia querer a remuneração do prefeito. Né? Vocês lembram? Eu acho que quem acompanhou as aulas, eu brinquei até com esse exemplo, usando o amigo Cledisvaldo. Mas vamos deixar essa letra A aí
que é possivelmente é a nossa resposta, mas vamos analisar as outras. Investido no mandato de vereador, será afastado do cargo, mas perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração. Isso aqui é mentira. A gente viu que quando investido no mandato de vereador, se ele tem compatibilidade e pode continuar exercendo o cargo e exercendo o mandato, ele recebe ambos os salários, mas ele trabalhando. Se ele afasta, se ele é afastado do cargo, ele vai também escolher por qual remuneração, né? Vai optar por qual remuneração. Então, essa letra C não é resposta, né? Quando for, na letra C, quando for exigido o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, inclusive para nomeação, para promoção por merecimento. A gente viu que o tempo de serviço para a aposentadoria conta normal, menos para a promoção por merecimento, né? Quando você está no exercício do mandato eletivo, não conta para a promoção, conta para tudo, menos para a promoção o merecimento. Então, a letra C, ela está errada nessa partezinha final aqui, quando ele diz que, inclusive, né? E a gente sabe que é uma exceção. Quando é para promoção, não conta, né? E na letra D, na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, não poderá permanecer filiado no regime. Mentira também. A gente viu que independente do, do regime, se é regime próprio de previdência, ele continua lá direitinho, bacaninha, a contribuição vai estar sendo descontada normalzinho no regime de previdência dele, né, no RPPS dele, no nosso caso aqui, né. Então, a nossa resposta realmente é a letra A mesmo, que está bonitona aqui, bem do jeitinho que a gente viu, né. Quando o servidor público participa de uma eleição, ele é candidato a prefeito e vence essa eleição, ele é afastado do cargo, que ele ocupava do cargo efetivo, e vai assumir o cargo de prefeito e vai optar, ele vai escolher por qual remuneração ele vai ficar. Se ele vai continuar com a remuneração do cargo público que ele exercia, ou se ele vai continuar, se ele vai receber a remuneração do cargo de prefeito, né? Uma situação que foi vivenciada agora recente, alguns anos atrás, o exemplo, o vice-prefeito do prefeito Álvaro Melo, o Aldalho Tenório, o Aldalho ele é funcionário do judiciário, ele é oficial de justiça. Né? Então, quando o Aldalho assumiu o cargo de vice-prefeito em si, ele teve que optar entre o salário de vice-prefeito e o salário de oficial de justiça. Né? Ele tinha que escolher qual salário receber. Né? É basicamente isso que acontece. Não é só o servidor público municipal, não, gente. O prefeito pode ser o servidor público estadual, pode ser servidor público federal, ele sempre vai ter que optar em si, o prefeito e o vice, né, vai ter sempre que optar, a não ser que ele esteja trabalhando, né, que tenha compatibilidade de tempo, ou mais atrás um pouco, um outro exemplo de vice-prefeito que era funcionário público, e optou por continuar trabalhando, o Dimas Gracindo. Dimas Gracindo foi vice-prefeito na gestão do Dr. Lauro, segunda gestão. O Dimas ele era funcionário da antiga SUCAM, que mudou o nome, agora é Fundação Nacional de Saúde. E o Dimas continua trabalhando. Ele era vice-prefeito, mas ele continua trabalhando no emprego público dele. Então, ele recebia as duas remunerações, né? A de vice-prefeito e a do trabalho que ele exercia, né? E assim a gente sempre tem que lembrar, se não houve
no caso do vereador e do vice-prefeito se encaixa, né? Porque o vice-prefeito ele só vai assumir prerrogativas na substituição do prefeito, né? Ou a pedido do prefeito para representá-lo em algum evento, né? A gente já viu isso nas atribuições do prefeito e do vice, né? Mas no caso do vereador em si, se tiver compatibilidade de tempo, ele acumula os dois salários, os dois empregos e vai trabalhar nos dois. Aí pode receber os dois sem problema nenhum. Agora, se não tiver compatibilidade de tempo, ele vai optar pela remuneração que ele quer receber, né? Na questão do tempo de serviço em si, a gente lembrar, todos os efeitos legais para a aposentadoria servem, menos a questão para a promoção por merecimento, né? Promoção por merecimento, você não está trabalhando, então não conta, né? E com relação ao regime jurídico, ao regime próprio, né? Ao regime próprio de previdência social, permanece. Você continua filiado no seu regimezinho lá, não precisa mudar para o INSS, né? Não tem essa necessidade. Valeu, valeu, gente. Vamos agora ter uma pausazinha, 10 minutinhos, para a gente voltar aqui para o nosso regime jurídico. Beleza, beleza? Quem ainda não tirou um print, não tirou uma foto bacana do seu local de trabalho agora, do seu local de estudo, faça isso, marque o professor vai compartilhar e vai curtir a postagem de vocês também. Valeu, daqui a pouquinho a gente retorna, viu, gente? 10 minutinhos a gente retorna.
Vamos lá, vamos lá, vamos voltando, vamos voltando. Vamos voltando aqui para nosso regime jurídico. Essa daí acho que todo mundo acerta, né? Vamos aí no chat aí, coloca aí no chat aí quem já respondeu essa questão. Acho que essa ninguém vai errar, não. Muito bem, Luciene. Vamos lá, todo mundo ativo, todo mundo já tomou uma aguinha, já foi esticar, já deu aquela alongada para esticar a coluna, né? Aí nessa questão aí ele fala, com relação aos casos em que é permitida a acumulação remunerada de cargos públicos, quando houver compatibilidade de horário, marca C para as afirmativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que apresenta a sequência, né? Dois cargos de professor, fato, todo mundo sabe que dois cargos de professor é possível acumular. Dois cargos de profissionais de saúde, com, ele especifica, com profissões regulamentadas, gente, porque tem algumas profissões da saúde que ainda não tem legislação regulamentando a profissão. Então, não é válido com essas que ainda falta regulamentação. Mas as regulamentadas, psicólogo, enfermeiro, médico, né? Todas elas é possível ter esse acúmulo de dois cargos técnicos de enfermagem, por exemplo, também é possível ter essa acumulação. Então, como bem destacou Luciene, nossa resposta é letra A. As duas alternativas estão corretas, tanto os dois cargos de professor é acumulável, como os dois cargos de empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. Ambos são certos, ambos estão corretos aí para a nossa alternativa C, A. Vamos para o próximo, para a próxima. Essa daí também ninguém vai errar. A acumulação de Professor, no cargos. caso, Diga aí. no caso anterior, eu acho que seria mais ou menos essa questão que apareceu. Eu acho que essa questão aí vai bater sobre isso. Essa aqui? Mas a questão é, sim, eu acho que vai bater sobre a pergunta. No caso Diga dessa aí. daí, no caso, em que caso não é possível o acúmulo de carros? Em quais as situações que não é possível? Essa é a pergunta que se eu entender. Isso mesmo. Um cargo, três cargos de professor, não é possível. Três cargos de médico, não é possível. Três cargos de enfermeiro, três concursos, vamos colocar assim, três concursos, não é possível. Um concurso, por exemplo, de um cargo de merendeira no estado e o cargo de merendeira no município, é incompatível. Porque não são cargos técnicos, não são cargos de docência. Então, é incompatível, entendeu? A legislação é falha, a legislação é falha. Acho que foi, eu não me recordo agora quem foi que puxou esse debate nesse instante, agora me falha a memória, não lembro se foi a Laila ou se foi a Luciene que falou, e que é falho essa legislação, porque como a compatibilidade de horário poderia ser, você poderia fazer um concurso no estado e fazer um concurso no município sem problemas. Mas dependendo do cargo, um agente administrativo do município não pode ser agente administrativo do estado ao mesmo tempo. Pode ocasionar de um que eles chamam de cruzamento de folha, e nesse cruzamento de folhas detectar e a pessoa ser chamada para optar entre qual concurso vai ficar, em qual cargo vai permanecer, e o outro vai abrir mão, né? Isso é horrível, mas funciona dessa forma. Aí vamos lá, vamos para a próxima. A acumulação remunerada de cargos públicos, conforme a Constituição Federal, é vedada em regra. Assinala a alternativa que não engloba uma das exceções previstas no texto constitucional. Então, ele vai dar alternativas do que são válidas, do que é válida,
e uma única alternativa com a errada, né? É uma única alternativa com a errada. Eu citei o exemplo do que é preciso. 2 cargos de professores é possível, um cargo de professor e um cargo técnico científico também é possível, 2 cargos de profissionais da saúde é possível. 2 cargos técnicos em si não vai, não pode. É o exemplo da questão do que eu citei, dos agentes administrativos. Um do município e um do estado, não pode. Merendeira, um do município e um do estado, é acúmulo, é acúmulo vedado, né? Aí por eliminação a gente retira já um cargo técnico com outro científico, não vai, não vai. E no meu cargo, secretário escolar, é considerado cargo científico, o cargo científico, que técnico é de nível médio e científico é de nível superior. O que significa isso, técnico e científico? Os cargos técnicos, ele é de nível médio, os cargos científicos é que é nível superior. Aí, no meu caso, eu tenho um cargo científico que é o cargo de nível superior, né? Aí eu não posso fazer um concurso, por exemplo, para ser... A minha formação, por formação como sou bacharel em administração, eu poderia fazer cargo para trabalhar na controladoria do município. É um cargo técnico científico também. Exigência tem, tem lá, acho que eu não me recordo agora o nome do cargo, mas que a exigência é você ter administração. Aí é um cargo científico, né? É um cargo científico. Mas eu já tenho um cargo científico no estado, né? No estado. Aí eu estaria acumulando e isso estaria ilegal. Agora, eu com o cargo científico que tenho no estado, eu posso ser professor. No município, eu posso ser professor no estado, né, na esfera federal, né, no IFAL, na UFAL, né, tudo isso é possível, mas 2 cargos técnico-científico não poderia. Né? Então, aqui a gente já vê que a nossa resposta é a letra D, já é a nossa alternativa em si, né? E é a resposta que nos atende, porque cargos de professor é possível 2, agora se for 3, por, houve um movimento e uma aprovação na Assembleia Legislativa no, no, no ano de 2021. No ano de 2021, a Assembleia Legislativa ela foi aprovada uma lei, os deputados aprovaram uma lei unificando matrículas. Aí tinha pessoas que estavam com 3 matrículas do Estado, de 3 concursos diferentes, mas que tinha compatibilidade de horário, que era 20 horas em um, 20 horas no outro, 20 horas no outro. E o professor pode acumular até 65 horas, por lei. Mas não pode ter 3 matrículas. Aí, para regularizar a situação de alguns professores que estavam na situação de 3 matrículas, a Assembleia aprovou, fez uma lei unificando matrícula. Quem tinha, no caso, as 3 matrículas, aí unificaram em uma única matrícula. Aí essa pessoa ficou regularizada, né, a situação desse professor. Na Câmara de Arapiraca também aconteceu isso, também foi feito isso, né, justamente no período que estavam fazendo cruzamento de folha. Aí ocorreu que houve essa arrumação pela Assembleia, pela Câmara de Vereadores de Arapiraca, e fizeram essa legislação para ajudar os profissionais que estavam nessa situação de ter mais de 2 matrículas. E por lei você só pode ter 2, no máximo 2. Não pode ter 3, 4, 5, né? A gente sabe, e vocês podem conhecer, e eu conheço alguns casos, que tem pessoas que têm mais de 3 matrículas, tem matrícula em 2, 3 municípios e no estado, que fazem de conta que trabalham em todos os setores. Mas se houver um cruzamento de folha, essa pessoa vai estar numa situação onde ela vai ter que optar por qual cargo ela vai ficar, qual concurso ela vai permanecer, né? Não vai poder ficar com todos. Ô, professor,
E Diga esse aí. cruzamento de folha é feito como é anual, é? Não, não, esse cruzamento de folhas, há algum tempo atrás, o governo federal, o governo do estado e os governos municipais falaram em ter esse cruzamento de folha por pressão do Ministério Público. Ministério Público Federal, Estadual e Municipal, municipal não tem, né? Federal e Estadual, pressionando os gestores para fazer esse cruzamento de folha para descobrir esses casos que eu citei. Agora, de pessoas que têm 3, 4 concursos em 3 municípios diferentes, mais o Estado. Geralmente professores. Alguns professores fazem isso. E a gente sabe que é incompatível, né? Você não tem, nem se trabalhasse de madrugada, você conseguiria dar conta. Então, aí ficam enrolando em vários municípios e isso é ruim para o serviço público que passa uma imagem negativa para o serviço prestado, né? E aí, nessa nova onda do serviço público, o Ministério Público está pressionando para que haja esse cruzamento de folhas e pode acontecer um cruzamento geral, onde cruze o CPF de todos os servidores no Estado, no município na União, né? Aconteceu alguns casos entre Maceió, a Prefeitura de Maceió fez com cruzamento com o Estado. Houve lá em Maceió essa situação. Aqui, na rede estadual em si, interna, houve esse cruzamento e foi chamado várias situações, pessoas que estavam incompatíveis foram chamados para optar. E pode acontecer isso também no nosso município também. Né? A gente tem que ter consciência disso. Aí das responsabilidades, gente, responsabilidade é aquela situação que o processo, aqui, o ruim de trabalhar aqui na UPEC é esse barulho. O ruim de trabalhar aqui na UPEC é o barulho que é enorme, né? A via principal, aí incomoda demais. O caminhão que passa é a moto que liga. Mas vocês estão ouvindo bem aí? Ou o barulho também está incomodando vocês? Não, tá boa a aula. Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Essa questão da acumulação fica para trás, vamos agora iniciar a questão da responsabilidade. O processo administrativo que o servidor pode responder, ele pode ser respondido, ele pode ser responsabilizado. Civil, penal e administrativo. São as 3 situações, e as 3 situações, uma independente da outra, né? Um processo pode correr em paralelo ao outro. A questão penal é da contravenção do crime que você cometeu, você responder, né, e ter uma punição, uma penalidade daquela, de acordo com aquela tipificação, né, com a tipificação penal. A questão administrativa em si, do dano que você cometeu, o problema que foi ocasionado ser sanado, né, no caso administrativo, ser corrigido, né, o ato administrativo ser desfeito, ser solucionado ou resolvido o problema gerado, né? E a questão civil é o dano que você deu, o prejuízo que você deu ao erário ou ao prejuízo a terceiros. Você vai responder civilmente e possivelmente vai ter que arcar, né, com a despesa que você foi responsável, ou seja, responsável por ação ou por omissão também, né? Que a gente viu que a responsabilidade não é só por agir, é também por omitir. Por ser omisso também você pode ser responsabilizado, sim. Então, no artigo 122, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, ou seja, você cometer qualquer irregularidade, qualquer daquelas proibições que a gente viu anteriormente. Eita, gente, agora uma coisa que me veio na mente. Eu acho que eu não parei a gravação, né? Não parei a gravação, então tá tranquilo. Agora vai ser uma aula de 3 horas.
Hoje vai ser uma aula de 3 horas. Ou vamos parar um pouco, vamos parar para não ficar dois vídeos, para não ficar um vídeo muito grande. Vou parar aqui e a gente